Muito bem, na faquinha. Vamos lá pro nosso café da manhã. Seja muito bem-vinda. NutriChef é bom demais, né? Porque a gente aprende a comer bem e aprende a cozinhar. E a nutricionista Gabriela Sylla é exatamente essa junção de duas áreas que nos encanta muito aqui no Vida Melhor. Porque não adianta a gente promover uma vida melhor e esquecer da alimentação, porque a saúde começa pela boca. Com certeza, com certeza. Estamos aqui. Agora, trazer coisas práticas, né, para o pessoal de casa, tirar aquela ideia, aquela mística de que cozinhar leva tempo e que cozinhar não é gostoso e coisa que é saudável não é gostoso também, né? Então, estamos aqui para desmistificar isso. O saudável pode ser muito delicioso, inclusive. É isso. Agora a gente tem que aprender o que é que a gente pode comer, o que é que não pode comer, né? E aí, eu gosto muito de falar sobre isso, porque ficou durante muito tempo, assim, todo mundo comentando, fit. Fit é tudo que vende na loja fit. É. E não é bem isso, né? Sim. Fit, quer dizer, ser saudável significa comer alimentos saudáveis. Se alimentar, né? Se nutrir. É que a gente fala de fit, tinha aquela questão, né, do diet, o light ser fit, né? Mas não necessariamente os alimentos que eles são light, diet, na época que existia o diet, né? Eles são saudáveis, né? Eles, obviamente, têm algumas restrições frente a calorias, porque alguma pessoa, algum público específico não pode consumir em excesso, né? Você até comentou o que pode ou não pode ser comido. Na verdade, claro, poderia ser comido tudo. A questão é que a gente tem que saber dosar. E esse, na verdade, é o nosso erro, é que a gente não sabe dosar as quantidades, né? Eu acho que é legal a gente voltar lá pra nossa história, né? Pensar assim, tá, Deus nos fez, aí tá lá o mundo todinho pra gente desfrutar. Como é que a gente faz pra ter o alimento? A gente tem que fazer esforço físico, caçar, correr, subir em árvore, pegar, descer, fazer pra poder se alimentar, né? Sim. A gente tem que lembrar disso, porque de repente ficou tudo tão fácil, é como se a gente fosse num parque de diversões, onde tudo pode, mas na verdade tudo pode com moderação, né? Justamente. É essa a questão. E aí a gente só tem que achar esse, né, esse equilíbrio, então, entre você poder, né, que a gente sempre acha, hoje eu quero. Na verdade, a gente não quer nada. A gente não precisa, a gente quer. Entre o querer e precisar são duas coisas completamente diferentes. Né? Então vamos lá, vamos Bora. aprender a fazer um panini de cuscuz, né? Isso. Que é um sanduíche feito com o flocão de milho. Flocão de milho. Isso aí. E que é uma receita boa para um lanche, para um café da manhã, para que momento? Tudo. Vamos lembrar que assim, a gente sempre tem que ter uma boa distribuição proteica e calórica ao longo do dia. Todos os intervalos, seja café da manhã, lanches intermediários, a gente tem que ter uma boa concentração de proteína. Para quê? Não é simplesmente para a gente cortar o carbo. É que quando a gente soma uma questão proteica, a gente consegue controlar níveis, por exemplo, de açúcar no sangue, níveis de glicemia, mantimento de massa magra, né? Mantimento, enfim, de massa óssea. Isso é muito importante, até por questão de imunidade também, que a gente tem essa oscilação de temperatura ao longo do dia, pra gente é uma loucura. Então, equilibrar a questão proteica ela é muito importante. Eu acho que às vezes é até mais importante do que a questão calórica de maneira geral. Então, todos esses lanchinhos que a gente traz de maneira prática é justamente para entrar num café da manhã, é para entrar num lanchinho da tarde e, eventualmente, para quem eventualmente não tem nem vontade de jantar, ser uma opção de janta, por exemplo. E aqui a gente tem proteína. A gente tem proteína, a gente vai ter proteína tanto na preparação do panini quanto no recheio. E o recheio, claro, ele é muito opcional. A gente fala aqui que aqui é uma opção zero glúten, isso é um fato, porque a gente não tem adição de trigo na composição e o cuscuz de milho ele não tem por contaminação cruzada a questão do glúten, mas a gente tem a lactose opcional. Então, se o pessoal de casa que tiver alguma intolerância, alguma restrição, quiser trocar o queijo para colocar um queijo sem lactose ou outra opção de recheio em que não tenha, fique à vontade. Legal. Certo? Muito prático, extremamente prático, questão de 10 minutos você tem isso preparado na sua casa. Maravilha. Tá? Temos aqui uma média de 4 colheres de flocão de milho, tá? Pode ser qualquer marca, a questão é que ele já tá potencialmente moído. Tem aqueles flocão de milho que a gente compra a granel às vezes, pode comprar aquele também, só moe no triturador para ele ficar mais fininho, tá? E temos a água, 4 colheres, então uma medida de 1 para 1. Água fria? Água fria, água em temperatura ambiente, né? Então a gente literalmente vai misturar e vai deixar ele hidratando. E aí você vai ver que eu já tenho um ali hidratado. Por quê? Porque ele demanda um pouquinho de tempo, né? Então vamos deixar ele aqui hidratando
para ele não ficar tão seco, porque se a gente colocar menos água, por exemplo, ou mais água, ele vai ficar com uma textura um pouquinho mais seca, mais arenosa, né? Então a gente tem ali, você vai ver que a água até sedimenta um pouquinho. Então deixaremos hidratando, temos o nosso pronto aqui, ó. Você vai ver qual que é a consistência, vai ficar assim, tá vendo? Hidratadinho, olha a diferença daquele ali que a gente acabou de colocar, por exemplo, né? E o que a gente vai fazer? Quanto tempo eu deixo hidratando? Pode deixar uma média de 5 até 10 minutos. Por exemplo, hoje tá um tempinho mais frio, então ele vai demorar um pouquinho mais. Então deixa uma média de 10 minutinhos. Se for um tempo que, se tiver mais calor, por exemplo, o sol, a gente pode deixar uma média de 5 a 7, tá? Então temos aqui ele hidratadinho, você vê que até sedimenta a questão da água, sobe um pouquinho, é normal, não despreza, tá? E vamos misturar o ovo. Uma unidade. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro, tá? Mexidinho. Mexidinho. Então vamos misturar. O pessoal vai falar assim, nossa, mas isso cria realmente um bolinho? Vai ficar aguado? Não vai, pessoal. Quando coloca no micro-ondas, por exemplo, ele sai bonitinho. Então vai ficar com essa consistência aqui mesmo. Você vai fazer ele no micro-ondas? Isso, no micro-ondas. A gente vai levar ele para o micro-ondas para depois chapar. Então essa é a nossa receitinha mesmo. Então, olha isso, 4 colheres de flocão de milho, 4 colheres de água. Hidratou, junta um ovo e vai pro micro-ondas. Vai pro micro-ondas. Uma média de 3 minutos e meio a 4 minutos. Então olha aqui. E aí ele vai, daqui a pouco a gente vai mostrar, né? Que vai virar Isso. como se fosse um pão. Um pãozinho, ele já tá aqui preparado. Essa quantidade, sem o recheio, pensando só nesse pãozinho, ela é o suficiente em termos de calorias? A gente pode comer 2 desse, um desse só? Como é que é a história? Olha, Clau, ele rende essa porção. Então, é literalmente essa porção que eu coloquei ali, tá? O que a gente recomenda? Se eventualmente quiser fazer, quero colocar 2 ovos, vai ter que aumentar um pouquinho a questão do flocão, porque senão ele vai ficar muito líquido e ele não vai ter a forma. Então, dobra a quantidade. Ou pelo menos trabalha com uma quantidade meia, enfim, 2 quantidades, fica a teu critério. Questões calóricas, uma média de 200 a 250 calorias. Né? Com um ovo. Com um ovo, tá? Ah, acrescentei um queijo que tem um percentual de gordura um pouco maior, vai ter um pouco mais de caloria, né? Coloquei um atum, coloquei um abacate, aumenta por questões calóricas à base de gordura. O que é muito importante a gente avisar pro pessoal de casa, eu tô usando uma forma aqui que ela é quadrada, justamente para ficar no tamanho do pão. Do pãozinho mesmo, para lembrar o pãozinho de forma, tá? Mas se quiser, por exemplo, usar redonda, o porquê da redonda às vezes não ser a melhor opção? Porque às vezes ela incha, aí fica aquele pãozinho para cima, assim. Então, às vezes, para você chapar vai ficar difícil, tá? E aqui vamos levar no micro-ondas. Perfeito. Tá? Lembrando também, uma coisa que volta e meia a gente tem que falar aqui, até vou pedir pra gente fazer uma pauta em breve, que são os utensílios que a gente tem na cozinha. O que pode ir ao micro-ondas, o que não pode, o que pode ir ao congelamento, não pode. Porque essas embalagens, elas têm já um sinal, não é? Isso, a gente pode utilizar plástico, mas aquele plástico que ele pode ser aquecido. Né, por conta do bisfenol, porque senão a gente libera algumas substâncias que já tem comprovação científica, que tem alteração, né, de células, então caráteres até cancerígeno. Mas grande parte das embalagens hoje de plástico, ainda bem, elas já são livres dessa substância. Poderia usar vidro? Poderia. A questão é que tem que ter cuidado na hora de tirar, porque vai estar um pouquinho quente. Perfeito. Tá? Então, vamos pensar, a gente depois mostra como ficou aquele ali. Então, a gente já tem um pãozinho, teoricamente. Quanto tempo no micro-ondas? 3 minutos e meio a 4, tá? Então, Já vamos avaliar a potência. Se a potência é um pouco mais fraca, coloca um pouco mais. Se a potência é mais tranquila, pode colocar menos, né? E aí, a gente desenforma, ele fica literalmente assim, tá? Então, essa é a nossa consistência. Tá vendo que ele já tem uma consistência um pouquinho mais dura, diferente de um panini que a gente fez, que é só de ovo, porque o milho ele é um pouco mais seco, não tem jeito. Então, sempre avaliar, se quiser colocar um pouquinho mais de flocão, tem que ter cuidado para não ficar com a textura tão seca para consumo, tá? A gente vai conseguir partir ele tranquilamente, se quiser fazer ele mais altinho não tem problema. Eu vou partir aqui com a faca pra gente conseguir essa daí rechear. tá boa? Tá? Tem essa outra aqui. Não tem problema. Aí ter cuidado na hora que tirar do micro-ondas, porque de fato, né, ele vai ficar mais quente, cuidado obviamente para não se queimar. Gabi, posso colocar requeijão, posso colocar tomate, posso colocar orégano, o recheio, ele fica muito a critério de quem está preparando, né? O que é importante a gente ressaltar, Clau, e eu acho que isso é uma informação muito importante. Posso deixar isso preparado na noite anterior,
para só cortar, rechear e prensar de manhã, para não ter que fazer isso tudo de manhã? Pode. Zero problemas. Tá. Deixa ele aqui, que nem a gente fez, corta, recheia, pronto, tá? E aqui a gente vai colocar o nosso queijinho. Em termos de valor nutricional, a gente ganha muito em relação a 2 fatias de pão de forma? Em questão de proteína e de carboidrato, sem sombra de dúvidas, né? Porque a gente está utilizando, por exemplo, o milho tem complexo B, ele tem ácido fólico, ele tem mais fibras, ele dá mais saciedade, né? E, obviamente, não tem a questão do glúten, né? Então, aqui, recheamos, colocamos mussarela de búfala, mas fica a critério de quem está fazendo, não tem problema. E a gente deixou aqui já pré-aquecendo nossa chapa. Não tenho sanduicheira, frigideira. Zero problemas, tá? E aqui a gente só vai tostar. E dar uma derretidinha. Vai virar um queijo quente. Vai virar um queijo quente de milho. Olha lá. É isso aí. Tem muita gente, Cláudio, que faz o quê? Deixa ele hidratando assim, e aí mistura com ovo, põe na frigideira. E aí faz como se fosse uma crepioca, só que de cuscuz. Então, crepioca de cuscuz. A base com o ovo fica a seu critério. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou crepioca e eu me lembrei que normalmente as pessoas fazem crepioca com a tapioca. Isso. Entre o flocão de milho e a farinha de tapioca, o que é mais saudável? O que tem mais valor nutricional? Sem sombra de dúvida, o cuscuz. A farinha de milho. Milho. Isso, porque a tapioca, né, não que obviamente ela seja ruim, só que o índice glicêmico dela, ou seja, a rapidez com que esse açúcar que ela libera no sangue, ela é muito rápida. Inclusive comparado com um pão. A gente fala, por exemplo, uma tapioca de 50 gramas, né? Eu não sei se o pessoal tem noção, mas 50 gramas são 3 colheres de sopa. A gente não faz uma tapioca com 3 colheres de sopa. Mas 50 gramas de tapioca, que são 3 colheres de sopa, é equivalente a um pão francês. Ai, pronto. Pra quê? Ficar aí se matando com a tapioca achando que tá fazendo grande coisa. Grande diferença. Come um pão francês. Come um pão francês. Porque uma tapioca bem servida, aquela tapioca que a gente compra tipo no metrô, coisas do tipo, é uma média de 60, 70, até 80 gramas. Então é um pãozinho e meio. Oxi! Entendeu? Posso tirar? Pode. Cuidado com se tá quente. Ó, Isso aí. soltinho. Soltinho. E aí, por exemplo, para desenformar, você vê que a gente só virar e ele desenforma. Tá vendo? A gente vai colocar aqui pro pessoal de casa ver, ó. Pronto. Olha lá. Que beleza. Prontinho. Amei. E aí pode deixar ele preparado ou deixa no micro-ondas mesmo de manhã, vai lá, só desenforma, Joia. corta, né? E teoricamente já pode rechear. Então o nosso aqui só tá prensando, só vou derreter o queijinho para você comer ele quentinho. Então eu vou dar um recado e venho já. Combinado? bom. Vem gostoso, que já tá com queijinho derretido, já tá Derretidinho. tostadinho. Olha que coisa apetitosa. É que eu falo. Não tem por que falar que eu não como bem porque é caro. Não, não é caro, pelo contrário. É Sim. barato e é saudável. O Insta da Gabi é Gabi_Sila com 2 L's. Gabi_Sila. Ou Nutricila, que é o Instagram da Nutricila com 2 L's, tudo juntinho. Também tem canal no YouTube como Nutricila. Se você quiser marcar uma consulta, 11 9 88724664. E olha, você vai ter tudo bem pensado e com várias dicas para se alimentar bem. 11 9 88724664. Isso aí. Vou experimentar esse sanduíche lindo aqui. Olha, gente. Fala se não tá um show. Pois A é. textura é exatamente de um sanduíche daqueles que a gente tá acostumado. É isso. E aí? Provado? É uma delícia. Ele é mais sequinho do que o pão, Isso. né? Por isso que eu acho que talvez fazendo uma redonda, ele de fato, se ele ficasse mais alto, perde um pouquinho. Mas o legal é que a gente realmente come mais devagar, Isso. mas ele é saborosíssimo. Isso. Ele lembra o pão de milho, né? Ele lembra o pão de milho. E claro, né? Pode fazer com outro tipo de recheio, passar um requeijão, passar algum patezinho, né? Ele de fato fica. E teor de fibra, né, Cláudia? Você vai ver que se você comesse um desse, por exemplo, você vai ficar saciada até a próxima refeição, tranquilamente. Tranquilamente. Bom. Muito bom.